monte do Senhor. E ali então Deus se revela a ele, mostra-se a ele, anuncia-se a ele. Em primeiro lugar, ele revela-se como Deus dos seus pais. Ele se revela como Deus do antepassado, o Deus do seu povo. Mas conforme Deus vai se revelando a ele, mostra-se de forma íntima e pessoal a ele, declarando a ele qual era o seu nome. E o seu nome, o nome que é revelado a Moisés, para que Moisés pudesse dizer ao povo de Deus que estava no Egito qual era o nome do Senhor, Eu sou o que sou. Eu sou a soma de todos os atributos de Deus. Eu sou a soma de cada parte do ser daquele que é todo-poderoso. Quando nós olhamos aproximadamente 1.300 anos depois desta grande revelação, no final do primeiro século da era cristã, alguém se levanta, um homem, o apóstolo João, em meio a uma realidade de perseguições, uma realidade em que o povo de Deus em muitos lugares estava passando necessidade e fome, mas também que haviam falsos mestres que estavam dizendo que Jesus não era Deus, não era o Filho de Deus, não era aquele que sempre foi. Então, João, ele escreve a história, a vida de Jesus, a partir do princípio de que Jesus é Deus. Ele precisa provar à igreja, precisa provar àqueles que são adversários do reino, de que Jesus de fato e de verdade tinha duas naturezas. Mateus, Marcos e Lucas haviam provado que Jesus era homem. Agora, João provará que Jesus, além de homem, é acima de tudo Deus. O Deus encarnado. O Emanuel, Deus conosco. E então, para provar esta verdade, João lança mão de algumas das palavras que Jesus traz durante a sua vida. E nessas palavras poderosas, ele lembra-se, iluminado pelo Espírito, claro, de que Jesus havia dito em alguns momentos que ele era o grande eu sou. Aquele mesmo eu sou que em Êxodo 3, Deus se revela como tal. Esse mesmo eu sou que nenhum judeu ousava a repetir esse nome. Jesus, ele então revela e diz à multidão que estava sempre ao seu lado, ele revela-se como eu sou. E ao revelar-se como eu sou, ele está dizendo simplesmente, eu sou Deus. Ele revela-se como eu sou com 7 frases. E nós trabalharemos a partir de hoje essas 7 frases. E a primeira frase que Jesus utiliza-se para mostrar o seu grande atributo de Deus está em João capítulo 6. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Em João capítulo 6. João 6. Apenas 3 versos inicialmente, o verso 33 ao verso 35. Eu quero pedir a você que após a leitura desses 3 versos, não feche as escrituras, porque nós trabalharemos outros versos desse texto do capítulo 6. Mas esses versos iniciais dizem o seguinte: porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome,
e o que crê em mim jamais terá sede. Esta declaração de Jesus, ela tem um contexto anterior. Qual é o contexto anterior, o contexto imediato a esse texto? Do verso 1 até o verso 15 do capítulo 6, nós temos o fato de que Jesus, ele multiplica pães e peixes. Havia uma grande multidão. Esta multidão passou um grande tempo com Jesus. E depois desse tempo, ao anoitecer, Jesus percebe que esta multidão estava sem comer há muito tempo. Estava faminta. Então, Jesus se aproxima dos discípulos para testá-los e logo após aparece um jovem trazendo alguns pães e peixes. O verso 9 diz isso. E diante de todos, Jesus multiplica aqueles pães e aqueles peixes. E toda aquela multidão é saciada em sua fome. Toda aquela multidão encontra em Jesus aquele que provê o pão de cada dia. Agora é interessante porque quando nós voltamos um pouco, ainda no capítulo 6, o verso 2 revela para a gente o seguinte: seguia-o, ou seja, seguia a Jesus, numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. João vai relatar que havia uma grande multidão que seguia Jesus dia após dia. E João revela que o fato deles estarem seguindo tem um motivo. E o motivo eram os sinais, os milagres, porque se caminharmos nos capítulos anteriores, nós vamos perceber Jesus fazendo muitos milagres, curando muitas pessoas. O primeiro ato de Jesus registrado por João é um milagre de transformar água em vinho. Aquelas pessoas estavam vendo Jesus e seguiam Jesus não pela sua palavra, não pela sua forma de se expressar, de pregar o reino, mas o João revela que eles seguiam Jesus. Havia uma grande multidão que seguia Jesus porque Jesus fazia milagres. Sinais eram feitos por Jesus. E preste atenção, que depois de fazer esse milagre que eu acabei de dizer, da multiplicação dos pães e dos peixes, preste atenção, caminhe comigo os olhos para o verso 14. O verso 14 diz o seguinte: vendo, pois, os homens, o quê? O sinal que Jesus fizera. O sinal é a multiplicação do pão, dos pães e dos peixes. Disseram: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Justamente por causa dos sinais, aquelas pessoas olhavam para Jesus e entendiam que Jesus era um grande profeta. Mas vai além, não apenas um profeta. Porque no verso seguinte, Jesus, conhecendo a intenção do coração daquelas pessoas. E qual era a intenção do coração daquelas pessoas? Porque viram os milagres, viram os sinais. O verso 15 diz: sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo. Para o quê? Para proclamar o rei. Aquelas pessoas estavam tão impactadas com os milagres, com os sinais. Olharam para ele e disseram primeiro: tu és um profeta. E depois de dizer que é um profeta, Jesus sabia que aquelas pessoas olhavam para o que Jesus fazia e queriam transformá-lo em rei. Rei deles. Talvez na mente, no coração daquelas pessoas, rei dos pobres. Rei dos necessitados. Rei daquela multidão que não era olhada, vista por Jerusalém, nem por aqueles profetas, nem tampouco os sacerdotes do templo. Aquelas pessoas queriam transformá-lo em rei, não pela sua palavra, não por causa da sua mensagem, mas por causa dos sinais, por causa daquilo que Jesus fez nas suas vidas, a cura, o saciar a fome daqueles que ali estavam. E Jesus, vendo isso, ele
então se ausenta, ele sai do meio daquela multidão e diz o verso 15 que ele vai para um monte sozinho. Quando ele se afasta da multidão, os seus discípulos, então, a partir do verso 16 até o verso 21, fazem uma travessia difícil. Eles pegam um barco e começam a atravessar o mar da Galileia. E no meio da travessia, o mar se revolta, há uma grande tempestade. E em meio a esta grande tempestade, os discípulos temem contra a sua vida. E então vem Jesus vindo sobre as águas e acalma as águas do mar. Não registrado aqui por João, mas Mateus vai registrar. Pedro sai do barco e vai até o encontro de Jesus. Jesus acode a Pedro e diz a ele que ele tinha pouca fé, mas ao final de tudo, o mar se torna sereno e mais um sinal é demonstrado por Jesus. No outro dia, no dia seguinte, aquela multidão, lembra da multidão que foi abençoada por Cristo, que comeu pão e peixe? Aquela multidão chega ao lugar em que Jesus estava anteriormente, onde aconteceu o milagre, do outro lado do mar, e então procura Jesus e Jesus não está ali. O verso 22, a partir do verso 22, nós vamos ver essa verdade. E aí, então, eles começam a procuram daqui, procuram dali. E então, eles atravessam também o mar e vão até Cafarnaum, à procura de Cristo. E quando chegam em Cafarnaum, diz então o verso 25, e tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Há quanto tempo? Nós sabemos que no dia anterior Jesus esteve com ele e agora eles querem: quando tu chegaste aqui? E então a resposta de Jesus é: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos do quê? Fartastes. Jesus agora, de forma clara, abre o coração e revela a eles que sabem a intenção do coração daquela multidão. Aquela multidão não estava ali porque queriam ser discípulos. Aquela multidão não estava ali porque decidira no seu coração que Jesus era o Senhor das suas vidas, que Jesus podia perdoar os seus pecados, que Jesus podia sarar as suas enfermidades da alma. Não, eles não estavam ali por isso. É isso que Jesus revela: vocês estão aqui simplesmente porque eu os alimentei, porque eu dei a vocês o pão, porque eu dei a vocês o que vocês queriam. É por isso que vocês estão me seguindo. É por isso que não é de hoje que esta multidão caminha me procurando, me desejando. Jesus revela a intenção do coração deles. E a partir daí Jesus mostra a eles que eles deveriam buscar a Deus, buscar o reino de Deus, buscar a vontade de Deus e não apenas aquilo que Deus podia dar. Não apenas aquilo que os seus desejos materiais, os seus desejos momentâneos que eles desejavam. Mas Jesus mostra a eles que o que eles deveriam buscar deveria ser aquilo que transformaria verdadeiramente a sua vida, que era buscar a Deus e crer em Deus para que fossem salvos. Aí então, prestem atenção, porque parece que eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo. Porque mais uma vez eles mostram a intenção do seu coração. Olha o que diz o verso 30. No verso 30, então, lhes disseram eles. O que lhes disseram eles? Que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles não entenderam nada. Eles estavam falando de coisas materiais. Eles estavam falando do pão que é feito de trigo.
Eles estavam falando da sua subsistência no dia a dia. E eles olham para Jesus: tá bom, você está dizendo que é alguém mais do que nós cremos. Você não está dizendo que é apenas um revolucionário, um bom assistente social, alguém que ama o pobre, mas além disso, você vem dos céus, você vem da parte de Deus, você é aquele que foi selado por Deus para trazer uma palavra de vida. Prova então que é. Prova quem tu és. Prova que tu és o Filho de Deus. Prova através de quê? Não da palavra, mas mais uma vez dos sinais, mais uma vez das maravilhas, mais uma vez dos feitos que ele havia feito até então. O que isso mostra-nos nesta noite? Que aqueles que buscavam a Jesus não queriam ter relação íntima e pessoal com ele, não queria tê-lo como o salvador de suas vidas espirituais, vida que diz respeito à eternidade. Não, eles queriam apenas o pão, e Jesus revela esta verdade, e isto é algo que é notório no tempo presente. Igrejas lotadas, templos lotados, pessoas saindo de suas casas e indo para auditórios lotados com pregadores bem arrumados, bem postos, com palavras que são muito interessantes, palavras que enchem o ego, palavras que enchem a mente e o coração das pessoas, de coisas que são terrenas, de coisas que são seculares, de coisas que dizem respeito apenas ao dia a dia. Essas pessoas buscam, adentram as igrejas, fazem uma profissão de fé, passam até mesmo pelo batismo, mas o seu desejo, o seu coração não está em Jesus como Senhor, como Salvador, como Redentor, como Deus que habita entre nós. Eles querem apenas de Jesus o pão de cada dia. Eles querem apenas de Jesus o carro novo. Eles querem apenas de Jesus a cura para uma enfermidade, a restauração de alguma coisa que diz respeito a um desejo profundo do seu coração. Mas como esses que aqui estavam, seguem a Jesus apenas pelo interesse daquilo que Deus pode dar. Diante desta verdade, conhecendo quem é o seu público, porque eles são descendentes de quem? De Abraão, de Isaque e principalmente de Moisés. Eles são aquele mesmo povo que agora, 3.300 anos depois, 2.300, 1.300 anos depois, eles são aquele povo que passou 40 anos no deserto. Eles são aquele povo que Deus se mostrou, Deus proverá. Quando eles estavam com fome e clamaram a Deus, Deus enviou dos céus o pão, o maná. E durante todos esses anos que eles viveram lá no deserto, Deus diariamente enviava o pão para suprir as necessidades físicas que aqueles que eram o povo de Deus necessitavam. O pão, então, tornou-se um símbolo da provisão de Deus. O pão tornou-se um símbolo por toda a Escritura do Deus que dá o alimento. Na oração que Jesus faz, ele começa a sua oração bendizendo a Deus, mas no meio da sua oração ele diz: dai-nos hoje o pão de cada dia. O pão de cada dia, então, significa mais do que apenas o pão, mas é a provisão, o sustento. O Deus que dá o pão é o Deus que dá as condições, é o Deus que provê a cada um de nós as nossas necessidades. Aquele povo, então, olhava para Jesus
como aquele que poderia suprir as suas necessidades físicas e momentâneas. E então Jesus muda o assunto. Pega essa oportunidade em que aquele povo estava falando sobre as coisas materiais, sobre o pão que Deus enviou, o pão que Deus enviou através de Moisés no Antigo Testamento, e o pão que era a necessidade para cada um deles. E então, diante daquela multidão que buscava, mais uma vez, o alimento físico para saciar sua fome, Jesus aproveita aquela situação para direcionar a conversa para um alimento muito mais importante. E é essa verdade que está no verso 35. Ele diz no verso 35, mais uma vez recitando: eu sou o pão da vida. Eu sou o provedor. Eu sou aquele que dia a dia prover a necessidade do meu povo. O Senhor então revela que Ele é o único capaz de saciar a mais profunda de todas as necessidades do coração humano. Porque a maior necessidade não é o pão. A maior necessidade da humanidade, de cada indivíduo na humanidade, não é o pão de cada dia, mas é a alma e o coração transformado por Deus. A maior necessidade humana é a fome da alma. Foi como disse o salmista, quando no Salmo 63, Davi diz: a minha alma tem sede de ti. Somente Jesus, e ele vai dizer aqui, somente ele pode transformar o coração, somente ele pode saciar a necessidade, a fome que cada ser humano tem no seu coração. Um romancista e escritor russo, ele disse certa vez: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Isso significa dizer que apenas Jesus pode preencher o vazio da alma, e mais ninguém, e nada mais pode preencher o vazio da alma. Nem o dinheiro, nem o poder, nem a fama, nem o status, nem tampouco o prazer. Esta fome de Deus apenas pode ser satisfeita em Jesus, porque Ele é o pão da vida. Quem vai até Ele jamais terá esta fome. E é sobre esta fome na alma, este vazio que preenche o coração daquele que está longe do Senhor, que o saber e o render-se a Jesus como o grande pão da vida traz a nós. Somente Jesus pode preencher plena e totalmente as nossas vidas, o nosso viver. Eu quero encerrar esta palavra fazendo uma pergunta simples a você. Que Jesus você tem seguido? O Jesus da Bíblia ou o Jesus dos nossos desejos? Naquele dia, Jesus perdeu uma multidão enorme. A continuação do capítulo 6 mostra que depois que Jesus se apresenta como o pão da vida, que Jesus disse que aqueles que estavam ali deveriam comer dele, beber dele, e somente através desse comer e beber dele, eles poderiam ter vida. Jesus estava falando de que ele entregaria a sua vida. Ele, como o pão que desceu dos céus, estaria entregando o seu corpo para, em sacrifício vivo, morrer em nosso lugar. E depois de dizer isso, uma grande parte daquela multidão resolve deixar Jesus.
Porque agora fica claro que aquilo que Jesus daria para eles não era simplesmente os sinais dos milagres, nem todos os dias mandaria pão, transformaria uma quantidade pequena de pão em grande quantidade de pão. Que nem sempre Jesus realizaria os sonhos, os projetos, os desejos do coração deles. Nem sempre ele curaria as suas enfermidades físicas. Ao descobrir que Jesus e a proposta de Jesus era além desta realidade, aquelas pessoas fogem, aquelas pessoas abandonam Jesus. A mensagem de Jesus não era errada, porque é a mensagem que alimenta o nosso coração, queridos. É a mensagem da vida eterna. O que sacia nossa sede, o que nos traz paz e contentamento é saber que nós temos Jesus ao nosso lado. Um dia Ele voltará e nós estaremos ao seu lado. A mensagem de Jesus não estava errada. O que estava errada era as intenções dos corações dos seus ouvintes. O convite de Jesus a nós hoje é que nós aceitamos não apenas aquilo que enche os nossos estômagos, as nossas barrigas, mas também aquilo que garante a vida eterna. Esta é a mensagem ao declarar que Jesus é o pão da vida. Deus nos ajude a deixarmos Jesus ocupar o centro das nossas vidas. E quem crê nele passou da morte para a vida. Quem crê que Jesus é o pão da vida, certamente viverá. Que eu e você possamos olhar para as nossas vidas e declarar no dia da adversidade: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Que nos dias maus, no dia da adversidade, no dia da incerteza, mesmo que Jesus não realize o desejo do nosso coração, que nós possamos nos lembrar que Ele está com você todos os dias. E o que Ele garantiu para mim e para você vai além daquilo que a ferrugem pode consumir, aquilo do que os olhos carnais podem ver. Ele nos garante a eternidade ao seu lado. Deus é bom e nos presenteia com o maior de todos os presentes, Ele mesmo. Esse Deus que revela-se o grande eu sou, revela também que aqueles que nele creem, após recebê-lo de fato, de verdade, como Senhor e Salvador, poderão trazer à sua mente e ao seu coração que Ele é o pão da vida. E somos relembrados desta verdade quando estamos diante da mesa, esta mesa posta, esta mesa que traz a nós a verdade absoluta de que Jesus é Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, e nos sacia, nos chama para cear e comer com Ele. Quero convidar você, querido irmão, querida irmã, que para esse segundo momento em nosso culto, você e eu possamos abrir as Escrituras na primeira carta que Paulo escreve aos cristãos da cidade de Corinto. Abram as Escrituras em 1 Coríntios, no seu capítulo 11. Enquanto eu me aproximo aqui da mesa posta, quero convidar os nossos oficiais, presbíteros, a estar conosco.